seu like, mais seu comentário, mais seu compartilhamento, mais sua inscrição, igual nossa enorme gratidão. Não são as perdas nem as quedas que podem fazer fracassar nossas vidas, senão a falta de coragem para levantar e seguir em frente. Samael Alveor. Sim a inferno, diabo e karma. Samael Alveor. Extrato do capítulo 11. Os negócios. Afortunadamente, meus caros amigos, a justiça e a misericórdia são as duas colunas torais da fraternidade universal branca. A justiça sem misericórdia é tirania, a misericórdia sem justiça é tolerância, complacência com o delito. Neste mundo de desditas em que nos encontramos, faz-se necessário aprender a manejar os nossos próprios negócios, para arrumar o barco da existência através das diversas escalas da vida. O karma é negociável, e isto é algo que pode surpreender muitíssimo aos sequazes de diversas escolas ortodoxas. Certamente, alguns pseudo-esoteristas e pseudo-ocultistas tornaram-se demasiado pessimistas em relação à lei de ação e consequência. Supõem, equivocadamente, que esta se desenvolve de forma mecanicista, automática e cruel. Os eruditos creem que não é possível alterar tal lei. Lamento muito sinceramente ter que dissentir dessa forma de pensar. Se a lei de ação e consequência, se o nêmesis da existência não fosse negociável, então, onde ficaria a misericórdia divina? Francamente, eu não posso aceitar crueldade na divindade. O real, aquilo que é todo perfeição, isso que tem diversos nomes tais como Tão, Auem, Enri Sem, Alá, Brahma, Deus, ou melhor dizendo, deuses, etc., 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 de modo algum podia ser algo sem misericórdia, cruel, tirânico, etc. Por tudo isto, repito, de forma enfática que o karma é negociável. Quando uma lei inferior é transcendida por uma lei superior, a lei superior lava a lei inferior. Faze boas obras, para que pagues tuas dívidas. Ao leão da lei se combate com a balança. Quem tem com que pagar, paga e sai bem em seus negócios. Quem não tem com que pagar, pagará com dor. Se num prato da balança cósmica pomos as boas obras e no outro as más, é evidente que o karma dependerá do peso da balança. Se pesa mais o prato das más ações, o resultado serão as amarguras. Não obstante, é possível aumentar o peso das boas obras no prato fiel da balança, e desta forma, cancelaremos karma, sem necessidade de sofrer. Tudo o que necessitamos é fazer boas obras para aumentar o peso do prato das boas ações. Agora compreenderão os senhores, meus bons amigos, o maravilhoso que é fazer o bem. Não há dúvida de que o reto pensar, o reto sentir e o reto obrar são o melhor dos negócios. Nunca devemos protestar contra o karma. O importante é saber negociá-lo. 2. Desgraçadamente, as pessoas o único que lhes ocorre quando se acham numa grande amargura é lavar as mãos como Pilatos, dizer que não fizeram nada mal, que não são culpáveis, que são almas justas, etc., etc., etc. Eu digo aos que estão na miséria que revisem sua conduta, que se julguem a si mesmos, que se sentem, ainda que seja por um instante, no banco de acusados, que depois de uma sumária análise de si mesmos, modifiquem sua conduta. Se estes que se acham sem trabalho se tornassem castos, infinitamente caritativos, aprazíveis, serviçais em 100%, é óbvio que alterariam radicalmente a causa de sua desgraça, modificando-se, em consequência, o efeito. Não é possível alterar um efeito se antes não se modificou radicalmente a causa que o produziu, pois, como já dissemos, não existe efeito sem causa, nem causa sem efeito. Não há dúvida de que a miséria tem suas causas nas bebedeiras, na asquerosa luxúria, na violência, nos adultérios, no esbanjamento e na avareza. Não é possível que alguém se encontre em miséria quando o Pai, que está em secreto, se encontra presente aqui e agora. Quero ilustrar isto com um relato. Em certa ocasião, meu real ser interior, minha monada imortal, me tirou do corpo físico, para me dar instruções sobre determinado discípulo. Concluídas estas, não vi inconveniente em me dirigir ao Senhor íntimo com as seguintes palavras: estou cansado de ter corpo. Eu o que queria era desencarnar. Nestes instantes, o Senhor de perfeições, meu Deus interior, respondeu com voz solene: por que protestas? Eu te dei pão, agasalho e refúgio, e ainda protestas?
recordas os últimos dias de tua passada existência? Andavas pelas ruas do México descalço, com o traje rasgado, velho, enfermo e na mais espantosa miséria. Como vieste a morrer? Num casebre imundo. Então eu estava ausente. Em tais momentos resplandecia a face do Senhor, em seus olhos azuis se refletia o céu infinito. Sua branca túnica de glória chegava até seus pés. Tudo nele era perfeição. Senhor, disse-lhe, eu vim para beijar tua mão e receber tua bênção. O adorável me abençoou e beijei sua destra. Depois que voltei ao corpo físico, entrei em meditação. Certamente, meus caros irmãos, quando o filho anda mal, o pai se ausenta e então, aquele cai em desgraça. Creio que agora ireis compreendendo melhor, meus caros amigos, o que é a miséria por que chega como chega. O Pai que está em secreto tem poder suficiente para nos dar e para nos tirar também. Ditoso o homem que Deus castiga. O karma é uma medicina que se nos aplica para nosso próprio bem. Desgraçadamente, as pessoas, em vez de se inclinar reverentes ante o eterno Deus vivo, protestam. Blasfemas, justificam-se a si mesmas, desculpam-se neciamente e lavam as mãos. Como Pilatos. Com tais protestos não se modifica o karma, ao contrário, torna-se mais duro e severo. Reclamos fidelidade do cônjuge, quando nós mesmos fomos adúlteros nesta ou em vidas precedentes. Pedimos amor, quando fomos desapiedados e cruéis. Solicitamos compreensão, quando nunca soubemos compreender a ninguém, quando jamais aprendemos a ver o ponto de vista alheio. Anelamos ditas imensas, quando fomos sempre a origem de muitas desditas. Quiséramos nascer num lar muito formoso e com muitas comodidades, quando não soubemos, em passadas existências, brindar nossos filhos com lar e beleza. Protestamos contra os insultadores, quando sempre insultamos a todos os que nos rodeiam. Queremos que nossos filhos nos obedeçam, quando jamais soubemos obedecer a nossos pais. Incomoda-nos terrivelmente a calúnia, quando nós sempre fomos caluniadores. Enchemos o mundo de dor. Incomoda-nos a fofoca, não queremos que ninguém murmure de nós, não obstante. Sempre andamos entre intrigas e murmúrios, falando mal do próximo, mortificando a vida aos demais. Quer dizer, sempre reclamamos o que não demos. Em todas as nossas vidas anteriores fomos malvados e merecemos o pior, porém supomos que se nos deve dar o melhor. Os enfermos, em vez de se preocuparem tanto por si mesmos, deveriam trabalhar pelos demais, fazer obras de caridade, tratar de sanar a outros, consolar os aflitos, levar o médico aos que não têm com que pagá-lo, distribuir medicamentos, etc., e assim, cancelariam seu karma e se sanariam totalmente. Aqueles que sofrem em seus lares deveriam multiplicar sua humildade, sua paciência e serenidade. Não responder com más palavras, não tiranizar o próximo, não incomodar os que nos rodeiam, saber desculpar os defeitos alheios com uma paciência multiplicada, até o infinito. Assim cancelariam seu karma e se tornariam melhores. Desgraçadamente, meus queridos amigos, esse ego que cada qual leva dentro faz exatamente o contrário do que aqui estamos dizendo. Por tal motivo, considero urgente, inadiável, impostergável, reduzir o mim mesmo à poeira cósmica. Venerável mestre, conseguindo com que os humanoides intelectuais se convertam em elementos inocentes, considera o Senhor cumprida sua missão? VM, com o maior gosto darei resposta a esta pergunta. Muitos profetas grandes, avataras e mestres lutaram nos antigos tempos contra as más consequências do abominável órgão kundartiguador. Isto é uma missão de ordem popular, cujo propósito é fazer regressar a humanidade até a inocência total. Tais santos, nos tempos antigos, tiveram também seu círculo esotérico para os da via direta, para aqueles que em todas as idades aspiraram à maestria. Vede, pois, amigos, os dois círculos, o esotérico ou público e o esotérico ou secreto. Não é demais recordar-lhes que as grandes religiões confessionais preenchem precisamente estas duas necessidades. Qualquer religião confessional serve às multidões e aos iniciados. 4. Creio que agora entendestes completamente o sentido de minha missão sobre a face deste aflito mundo em que vivemos. Mestre, todo sofrimento que se tenha, da índole que seja, pode ser atribuído aqui. O Pai está ausente?
Amigos. Existem os sofrimentos voluntários e os involuntários. Os primeiros se processam naqueles que seguem a senda direta, o caminho solar. Os segundos são resultado de nosso próprio karma. É óbvio que quando o filho anda mal, o pai está ausente e a consequência é a dor. Tocante ao nêmesis ou karma, é possível que qualquer sofrimento possa ser negociável ante os senhores do karma. Estimados amigos, quero que os senhores compreendam que quando tal ou qual karma se encontra já totalmente desenrolado e desenvolvido, tem que chegar até o final, inevitavelmente. Isto significa que só é possível modificar radicalmente o karma quando o arrependimento é total e quando toda possibilidade de repetir o erro que o produziu desapareceu radicalmente. Karma duro, chegando a seu final, é sempre catastrófico. Nem todo o karma é negociável. É bom saber também que quando eliminamos radicalmente o ego, a possibilidade de delinquir fica aniquilada e, em consequência, o karma pode ser perdoado.